Fala pessoal! Caso você tenha caído de paraquedas aqui, eu sou Elvis Davantel, criador deste canal Direito para os Leigos, Direito para Todos. Aqui você fica sabendo dos assuntos como direito, economia e tecnologia com uma abordagem simples, diferente e com imparcialidade e sem rabo preso com ninguém. Beleza, pessoal? E hoje eu vou falar de um assunto muito importante para todo o país. Tá? Não é para um setor, não, é para todo o país. Vou falar do polêmico julgamento do STF, que julgou que deve haver responsabilização jornalística para órgãos de imprensa em determinados casos que eles publicam entrevistas. Tá? Eu já vou falar sobre isso e você vai ver como isso afeta a vida de todos nós, entendeu? Transcende muito mais a questão meramente jurídica, política, pode afetar uma série de direitos de cidadãos que precisam da liberdade de expressão, que é a base da liberdade de expressão, tá? Mas antes disso, toca a vinheta. Então, pessoal, que polêmica decisão é essa do STF, do Supremo Tribunal Federal, que julgou agora de forma quase unânime para que haja responsabilização da imprensa, da mídia, em determinados casos em que se coleta a entrevista, tá? de qualquer um. Tá? Eu vou começar explicando para vocês que caso foi esse. O caso se deu, pessoal, com relação ao Diário de Pernambuco, que lá em 1995, lá atrás, publicou uma matéria jornalística de uma entrevista de um delegado de polícia que acusou um ex-deputado federal de terrorismo, né? Só que acontece que esse deputado não cometeu esse ato terrorista, esse é um atentado que matou algumas pessoas, né? E aí, ele foi processado, quem? O jornal foi processado, né, o Diário de Pernambuco, para indenizar diante dessa matéria inverídica, não verdadeira, né? E passou-se anos e anos, a justiça, parte da justiça entendia que era livre a liberdade de expressão, parte dizia que não, enfim. No final das contas, o STF disse que nesse caso, em outros que serão iguais, porque essa decisão do STF é vinculante para casos similares, afetaria, né, vai afetar o direito de outros órgãos de imprensa, enfim, e de qualquer um que queira exercer a liberdade de imprensa no Brasil, não só órgãos de imprensa, que deve haver responsabilização em determinados casos, tá, pessoal? Mas antes disso, eu vou abrir um parênteses para vocês entenderem o que o texto constitucional fala, tá, pessoal? Eu vou falar das matérias, eu vou pegar a opinião até de quem foi contra o voto, ministros do STF que foram contra, tá? Os a favores e os contras, ok? Mas antes disso eu vou explicar para vocês rapidamente que se nós temos, pelo menos teoricamente, uma democracia no Brasil, nós temos que ter a liberdade de expressão, a liberdade de opinião como valores máximos da nossa ordem constitucional, valores máximos da nossa ordem jurídica, pessoal. Tem que ser, quase que absoluto. Você tem que dar uma liberdade de expressão. O Brasil copiou esse modelo do modelo norte-americano. E lá é assim, nos Estados Unidos é assim. A liberdade de expressão é levada às últimas consequências, tá? Ela é respeitada. Eles viram, não dá para negociar com a liberdade de expressão. E assim está no texto constitucional, tá? No artigo 5º, que estabelece que a liberdade de expressão ela é totalmente livre, sendo vedado seu anonimato, né? E essa parte do anonimato que eu também acho que devia haver uma correção aí, deveria ter feito diferente. Também não devia estar, ela devia ser livre, independente do anonimato, porque muitas vezes você usa o anonimato para proteger quem está se expressando, e é justamente o que a imprensa faz. Há um artigo na Constituição Federal que estabelece que a imprensa tem liberdade de expressão, liberdade de opinião, e de manifestação de pensamento, né, por meio da imprensa, da matéria jornalística, indo além desse artigo 5º que fala que um particular pode se expressar, mas ele não pode ser anônimo.
A liberdade de imprensa vai além, está no artigo da Constituição, que inclusive é garantido o sigilo da fonte jornalística. Ou seja, um jornalista ou alguém que se faz às vezes de jornalista, que não precisa ser um jornalista formado, basta alguém que se posicione como um jornalista, como alguém que informa a terceiros, tá, pessoal? Isso já foi também decidido pelo STF, que o jornalista não precisa ser formado em jornalismo, tá? O STF já decidiu isso anos atrás, que qualquer pessoa pode ser jornalista. E o jornalista ele pode não só informar a todos com ampla liberdade, segundo está no texto constitucional, pessoal, está na Constituição, mas ele pode ir além. Ele pode garantir o sigilo da fonte, tá? Mas não foi esse o caso, pessoal. Não foi nem o sigilo da fonte. Inclusive, o jornal destacou a fonte de uma forma muito clara. É um delegado de polícia que fez a declaração, o pronunciamento, né? E aí que se torna tão controversa essa decisão do STF, porque não foi nem uma fonte sigilosa. Foi uma fonte aberta, uma fonte declarada e ainda por cima uma autoridade pública, né, na política, uma autoridade pública, um delegado de polícia. Assim, se tornou muito discutível e há muitas críticas, tá? Então eu vou pegar aqui pequenos trechos. Qual é o requisito? Primeiro vamos falar qual é o requisito. Primeiro o STF falou no voto dele, pessoal. Inclusive o Alexandre de Moraes, o Barroso disse, não, a liberdade de expressão, a liberdade da imprensa é livre. A imprensa não há censura prévia, não pode haver censura prévia e a liberdade é livre. Mas a fonte jornalística, o jornal, vai ter que observar duas coisas quando ele coletar a entrevista de qualquer um, quando ele coletar uma entrevista. Que a época da divulgação da entrevista haja indícios concretos da falsidade da imputação, não haja no caso, né? Porque se houver, pode haver responsabilização. O veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da verdade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios. Olha que complicado, pessoal. Vamos lá. Eu vou repugnar e vou explicar para vocês. O STF disse que a liberdade de imprensa continua livre, mas há duas circunstâncias que os órgãos de imprensa têm que observar, que se eles não observarem, pessoal, ele pode ser responsabilizado civilmente para indenizar terceiro que se alega ofendido ou lesado por essa notícia. Se houver indícios concretos da falsidade da publicação, haverá responsabilização do órgão de imprensa. Ora, pessoal, veja que esse requisito que o STF quem criou, não é a lei que criou, esse requisito, essa condição quem criou foi o STF. Mais uma vez dando uma de legislador, né? Tudo bem, vamos deixar essa parte para falar depois. A questão é, pessoal, que essa questão de indícios concretos de falsidade, o que seria indícios concretos, né? É uma questão muito subjetiva. Então eu acho que o STF aqui, ele realmente tropeçou mesmo na questão técnica, na questão jurídica. É uma situação muito plausível. O que um juiz avalia como indícios concretos de falsidade, outro juiz pode não avaliar. Ou seja, não há um critério objetivo criado pelo STF, pessoal. Olha que perigo. Eu vou além. Agora a segunda observação, a segunda condição que a imprensa tem que observar antes de publicar, pessoal, antes de publicar uma entrevista, qualquer entrevistado. Essa é a segunda condição. O veículo não pode deixar de observar o dever de cuidado na verificação da verdade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios. Ou seja, você vai ter que checar os fatos antes de publicar a matéria. Ora, já é sabido que existe no meio jornalístico, no meio da imprensa, um dever moral, um dever ético de checar as fontes, de checar os fatos. Isso é um preceito ético do jornalismo. Ou deveria ser, pessoal, pelo menos um preceito ético do jornalismo. Tá? E isso já faz parte, está intrínseco, está dentro da própria profissão. Tá? Mas há muitas situações que eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou comprovar para vocês que praticamente é impossível você cumprir essa condição sem entrar em risco, sem entrar em conflito com essa decisão do STF, tá? É muito arriscado, depois eu vou dar minha conclusão. Assim, pessoal, eu vou mostrar para vocês que há casos que não se poderia checar a fonte, né?
Vamos pegar aqui a defesa do próprio Diário de Pernambuco. O próprio Diário de Pernambuco lançou uma matéria recente e ele falou uma coisa curiosa, pessoal. Olha o que o Diário de Pernambuco falou, tá? O próprio jornal que foi condenado agora, ele fala sobre o caso, né, como se fosse uma matéria jornalística, e ele fala o seguinte, que existe centenas de casos, né, em que há um cerceamento do poder judiciário em matéria jornalística, que o Brasil é um dos recordistas de intervenções judiciais nas matérias jornalísticas, ou seja, constantemente há decisões judiciais que derrubam ou mandam remover conteúdos jornalísticos, tá, pessoal? Não é só conteúdos de redes sociais que o Poder Judiciário brasileiro como um todo, não estou falando só do STF, tá, pessoal? Estou falando do Brasil como um todo, manda remover. Mas sim muitas matérias jornalísticas. Aí fala aqui, eu vou deixar na descrição todas essas matérias que eu estou postando para vocês, tá? Escolheram até uma entrevista da Associação Brasileira de Jornalistas Investigativo, que fala que há 6.000 casos em que houve a tentativa de cerceamento de conteúdo jornalístico via judicial. Olha que interessante, o Brasil é um dos recordistas em que há intervenção judicial nas matérias jornalísticas. Isso já é um fato grave por si só, pessoal, porque imagina, se a Constituição fala que tem que haver liberdade de imprensa e liberdade de expressão, que dirá de órgãos de imprensa e de imprensa, ou órgão que se diz ser de imprensa, que na verdade é qualquer órgão que se posiciona como veículo de imprensa, como pode haver centenas de milhares de intervenções judiciais? Já é um fato escandaloso. Aí vai falar, aí eu vou falar para vocês do ponto que não pode se exigir verificação dos fatos para se evitar a responsabilização, para evitar a responsabilização civil do veículo, pessoal. Então vamos lá, pensa bem comigo. Ela fala assim, olha que interessante. Basta pensar nas históricas entrevistas de Pedro Collor ou Roberto Jefferson e seus impactos nos rumos do país. Eles teriam vindo a público se os veículos tivessem de que colocar na balança a possibilidade de condenação? Questiona o artigo. É verdade. Pensa bem, será que essas entrevistas seriam dadas hoje? Por exemplo, na época que Roberto Jefferson fez a histórica delação do Mensalão, todos lembram, ele não tinha precedente, não existiam fatos anteriores. Ele foi a fonte direta dos fatos naquele momento. Depois se apurou, viu que muitas das coisas que ele falou era verdade. Depois a Polícia Federal, por meio de autorização do próprio STF, que julgou o Mensalão na época, fez uma verificação, investigação, se provou muita coisa que o Roberto Jefferson fez. Mas primeiro, antes de tudo, Roberto Jefferson deu entrevista para o jornal. Ou seja, não havia como verificar fatos. E esse é um clássico exemplo de como a liberdade de imprensa pode ser duramente afetada se os jornais começarem a verificar que eles precisam verificar fatos para todos os tipos de entrevista que eles coletarem. Imagina, nesse caso mesmo, que foi o caso da condenação que virou o case para o STF, como que um jornal não vai publicar uma matéria de um delegado de polícia falando de um fato tão grave? É lógico que eles iam publicar. É lógico que eles não poderiam ser responsabilizados. Elvis, mas o que pode se fazer nesse caso, então? Bom, há discussões que pode se dar o direito de resposta proporcional. E, na verdade, estamos invertendo os valores, pessoal. Quem tem que ser responsabilizado nesse caso não é a fonte jornalística que coletou a entrevista e publicou a entrevista. É o entrevistado, pessoal. O entrevistado que ofendeu a honra alheia. O entrevistado que falou mentiras, não é? O órgão de imprensa simplesmente reproduziu uma matéria. Às vezes há opinião, às vezes não há. Nesse caso não houve nem sequer a opinião do jornal. Ele apenas reproduziu o que o delegado, no caso, quem deu a entrevista, fez. É uma situação extremamente complicada e eu vejo no aspecto jurídico injusta você quer condenar civilmente, pessoal, o jornal. Vê que não há nem elementos
que são capazes, elementos que não estão nem na Constituição Federal, tá? Elementos da ciência jurídica para a condenação do dano moral. Sequer pode haver elementos técnicos para uma condenação. Quem gerou o dano, quem ocasionou o dano, não foi o jornal, pessoal. Foi quem deu a notícia. Tá claro, mas o STF foi na contramão, tá? Disso. E aí a gente pega casos e começa a comentar a opinião, né? O ministro Alexandre de Moraes, tá? Ele fala que não se trata de censura, mas se trata de liberdade com responsabilidade. Ora, é evidente que não é uma censura prévia direta, pessoal. Não se trata de uma censura prévia direta, mas se trata de uma censura prévia indireta ou velada. Como assim? Veja bem, se toda vez que um órgão de imprensa tiver que balizar todas as entrevistas que ele vai publicar, fazer checagem de fonte, verificar se não há indícios de falsidade, todos esses requisitos que o STF criou da cabeça deles, que não há uma lei que criou esses requisitos, na minha opinião, teria que ser o legislativo ter criado esses parâmetros. Na verdade, eles seriam inconstitucionais, mas tudo bem. Se alguém tinha capacidade de criar requisitos para limitar a ação da imprensa nesse aspecto, deveria ser o poder legislativo, que representa a vontade da nação. Ok, mas não foi o caso. O STF que criou os próprios parâmetros. E aí, se o órgão de imprensa tem que parar a cada matéria e checar, verificar, fazer uma análise de risco, pessoal, se compensa ou não compensa, é evidente, é lógico, até uma criança de 5 anos vai conseguir entender que vai haver um cuidado, um zelo e até um medo, uma cautela extrema dos veículos de imprensa de publicar várias matérias que poderiam ser de interesse nacional, poderiam ser de vasto interesse público, pessoal. Então é gravíssima essa decisão do STF, tá? Que eu já coloco a minha conclusão. É uma decisão gravíssima, na minha visão, totalmente inconstitucional. Porque a Constituição fala da liberdade ampla da imprensa, tá? E aí o STF vem e restringe essa liberdade, tá? Cria uma forma de censura prévia, velada ou indireta por meio desse mecanismo de controle que ele sequer poderia ter criado esses parâmetros, tá? Ele sequer poderia ter criado esses parâmetros. Agora vai acontecer o seguinte, provavelmente muitos veículos de imprensa vão rever os seus posicionamentos e vão deixar de publicar muitas matérias jornalísticas que seriam de interesse de todo mundo, tá? Imagina agora o poder que políticos corruptos poderão ter, porque muitas das vezes ele é corrupto, mas a justiça considera ele inocente. Mas ele é corrupto. Como assim, Elvis? Você está falando que se a justiça considerou ele inocente, como ele é corrupto? O fato dele ter sido muitas vezes inocentado, pessoal, de uma decisão judicial não o torna inocente. Às vezes ele foi inocentado ou absolvido, pessoal, por uma questão meramente processual. Veja o caso do atual presidente da República. Eu não estou fazendo juízo do Lula, do nosso presidente Lula, mas esse é um fato. Lula não foi inocentado por questões de mérito. Lula foi absolvido por uma mera questão técnica processual. Ou seja, ou o STF julgou que houve um vício, ele só viu isso depois, anos depois, que ele mesmo tinha validado as condenações do Lula. Anos depois que ele mesmo validou as condenações do Lula, ele viu um vício processual, né? E assim anulou todas as decisões que condenaram penalmente, no aspecto penal, o nosso atual presidente da República. Assim ele pôde concorrer à presidência. Ou seja, no mérito, Lula não deixou de ser corrupto. Ou seja, será que esses órgãos de imprensa poderiam ser processados porque vão falar de políticos que, embora estejam envolvidos em casos de corrupção, não foram condenados na justiça? Gente, aliás, vamos voltar a falar. Esses critérios do STF altamente subjetivos, será que são válidos? Será que podem ser considerados como seguros para que não haja um ambiente de insegurança jurídica, uma bagunça jurídica, eu vou brincar aqui com vocês,
para falar com as pessoas não técnicas, né? Afinal, esse canal é dirigido por uma pessoa do universo não jurídico, né? Ou seja, será que não haverá um cenário de uma bagunça jurídica em que cada juiz vai interpretar de uma forma? Eu acho que sim, pessoal. E tem mais, não sou eu não. Vamos pegar aqui a opinião, vou pegar aqui a opinião do Marco Aurélio Melo, que foi o juiz que decidiu, tá, pessoal, vou achar aqui, que foi o juiz que decidiu contra essa decisão, o voto vencido, foi o voto vencido, Marco Aurélio Melo. Olha o que ele vai falar, vou mostrar para vocês aqui. Nas palavras de Marco Aurélio Melo, voto vencido, que na época ele votou contra isso, tá? Ele era ministro do Supremo, muitos de vocês vão lembrar dele, né? E ele fala assim, afirmou que a decisão do Supremo de responsabilizar empresas jornalísticas por entrevistas traz insegurança jurídica total. Olha o termo que ele usa, insegurança jurídica total. A atuação dos profissionais da imprensa. Tá? A declaração foi dada ao Poder 360. Logo, o STF decidiu por 9 votos a 2, quase unanimidade, ou seja, a maioria absoluta, né, que as empresas jornalísticas de qualquer natureza, qualquer empresa que se julgue jornalística, né, você pode montar um quintalzinho no fundo da tua casa também, inclusive, você pode ser responsabilizado civilmente, ou seja, ter a obrigação de indenizar alguém que se julgou, se considerou ofendido por uma entrevista dada por terceiro, pessoal. Ou seja, realmente é um cenário de segurança jurídica que está sendo implementado no Brasil de forma cada vez mais clara. E a entrevista do Marco Aurélio Melo, que era um membro da corte, realmente demonstra isso, pessoal. Novamente aqui, a gente não quer aqui nesse canal ficar falando sobre política, mas não tem como não entrar. A gente tenta evitar, mas na verdade essa decisão do STF mais parece uma reação política, na minha opinião, do que uma decisão técnica. Porque que sentido faz você querer jogar toda essa carga, toda essa responsabilidade sobre a imprensa, pessoal? Não tem, na minha visão, não tem sentido. E por falar em segurança jurídica, se você quer escapar da insegurança jurídica, se você quer deixar de ser tão frágil perante um Estado que de repente pode se tornar controlador na sua vida, pode se tornar abusivo, pessoal, tem uma saída que pode te dar soberania econômica, soberania financeira, que é o Bitcoin. O Bitcoin, que é a moeda digital descentralizada, totalmente à prova de balas de governo, está aí há 15 anos se demonstrando como a maior invenção depois da internet. E para que você possa operar com o Bitcoin de forma segura, do zero, mesmo sem conhecer de tecnologia, mesmo que você não tenha conhecimento de tecnologia, eu preparei para vocês um curso que você vai aprender a operar do zero até a prática o Bitcoin. Chama-se Bitcoin para Todos, onde você vai aprender de forma simples e fácil, com aulas práticas e teóricas, com muita simplicidade, com muita didática, a operar esse ativo que só nesse ano de 2023 cresceu quase 150% em relação ao que ele valia no início do ano. Ou seja, além de ser uma moeda de proteção, um ativo de proteção, pessoal, ele também tem se demonstrado um excelente investimento para quem sabe investir no longo prazo. Se você vai investir ou não, a decisão é sua. Eu estou te dando o caminho, pessoal. Eu estou te dando a vara para você pescar. E não perca que haverá um desconto especial, um cupom que eu estou deixando aqui embaixo para você aproveitar por tempo limitado, tá, pessoal? Então, pessoal, eu gostaria de saber a sua opinião. O que você acha de tudo isso? Você acha que o STF passou dos limites? Você acha que o STF está certo em criar parâmetros, em criar critérios para que a imprensa possa publicar entrevistas de terceiros? Você acha que o STF acertou em responsabilizar os jornais ou qualquer veículo de imprensa por uma entrevista coletada sem verificar fatos, sem verificar indícios, né?
fortes indícios de falsidade, se é que eles podem ser checados, é como eu falei para vocês. O que você acha, pessoal? Coloca o seu comentário aí, eu vou pedir que você curta esse vídeo para que o YouTube saiba que você gostou do conteúdo e compartilhe com seus amigos, com seus familiares, compartilha com todo mundo, pessoal, porque aqui a matéria é séria. Você pode ver que aqui a gente está falando, mostrando para vocês fatos e argumentos que normalmente você não vai ver por aí na mídia tradicional. Beleza, pessoal? Eu fico por aqui. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até os próximos vídeos aqui do Direito para os Leigos, hein, pessoal? Tchau!